Olá, um bom dia com Jesus. Como você está no dia de hoje? Eu creio que estamos bem. Acordamos, podemos dar graças a Deus por estarmos respirando, olhando para essa natureza maravilhosa que o Senhor fez. E hoje tem um assunto que chamou minha atenção, que fala sobre os marcos do passado, mas que trazem vida e trazem lembranças para nós até o dia de hoje. E eu quero falar a respeito de um fato que eu estava lendo e que me chamou muita atenção, porque me recordou, me trouxe à memória a minha infância, a minha adolescência. Este conto que eu estava lendo fala de 2 jovens irmãos. Esses 2 irmãos, eles eram carpinteiros, e um deles estava para se casar. E de repente, eles lembraram que eles tinham uma casa que pertencia à família. E o pai havia deixado para eles. E aí eles foram visitar essa casa. E quando chegaram nesta casa, perceberam que a casa estava bem destruída, bem acabada, bem judiada. E fazia muito tempo que eles não iam lá, porque essa casa estava alugada. Então eles tomaram uma decisão, porque um dos irmãos ia se casar, e eles tomaram a decisão de ou reformar ou demolir a casa. Chegaram à conclusão que deveriam demolir e construir uma casa nova. E aí eles entraram na parte da cozinha, começaram a olhar o espaço, decidiram passar para outro cômodo, mas antes de passarem para outro cômodo, aquele fato de estar na cozinha trouxe recordações, muitas recordações. Ali eles estavam no passado, quando eles eram crianças, adolescentes, lembrando que eles estavam tomando café da manhã. Depois passaram para a sala, lembravam das refeições que eles faziam ali naquela sala de jantar, juntamente com seus pais. Lembravam que naquela casa havia momentos de adversidade, momentos de tristeza, momentos de luta, mas havia os momentos de alegria, os momentos de compartilhamento, os momentos onde eles eram felizes. Isso me trouxe a recordação da casa dos meus pais. Hoje eu não tenho meus pais. Minha mãe faleceu em 2015, meu pai faleceu em 2016, então já estou sem eles há bastante tempo. Mas me trouxe a recordação, quando eu li a respeito desses 2 irmãos carpinteiros, me trouxe a recordação de quando eu era criança. Eu tenho muitas memórias, e de quando eu era adolescente também. Eu me lembro que nós nos sentávamos à mesa, e ali à mesa nós fazíamos as nossas refeições. Me lembro de como nós brincávamos de correr ali dentro da nossa casa, que era uma casa grande. Me lembro dos móveis que tinha naquela casa, são memórias que ficaram e até hoje me fazem muito bem. Me lembro de que nós estávamos ali os 8, nós éramos 6, e o pai e a mãe. E hoje nós não somos mais. Hoje eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, e o ano passado, em dezembro de 2024, eu perdi meu irmão mais velho. Mas as recordações, as memórias ficam. Um marco da minha e da tua vida fica. Você consegue se lembrar de quando você era criança, de quando você era adolescente? Você tem boas memórias em relação à sua família, aos seus pais, seus irmãos, os momentos nas nossas vidas, há momentos de muita luta, há momentos de adversidade, momentos de enfermidade, momentos de desemprego, há momentos em que nós, como crianças e adolescentes, não entendemos muitas vezes do que está acontecendo dentro de um lar. E os nossos pais sempre procurando trazer para as nossas vidas momentos bons, momentos em que não falte alimentação, em que não falte a roupa, não falte o calçado. E são momentos que ficam
na nossa memória. Por isso que a palavra do Senhor diz lá em Provérbios 22, 28, não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Veja, aqueles 2 jovens que estavam visitando a casa dos pais, uma casa antiga, uma casa velha, uma casa onde eles viveram a, quando eram crianças, quando eram adolescentes, quando se tornaram jovens, mas que há muito tempo eles não visitavam, mas ali havia memórias, ali havia lembranças. É isso que faz com que nós venhamos a olhar para o nosso passado, para quando nós éramos crianças, adolescentes, jovens, e fomos nos formando homens e mulheres de bem. Esses marcos, essas lembranças ficam e são coisas boas para as nossas vidas. E muitas vezes nós olhamos o exemplo dos nossos pais e às vezes há também no meio da família, no seio da família, aquele filho que é mais rebelde, aquele irmão, aquela irmã que meio que se rebela contra as ordenanças, as ordens dos pais, ou do pai ou da mãe. Muitas vezes eles, por falta de conhecimento mesmo, falta de compreender, porque a palavra do Senhor nos diz que nós devemos honrar nossos pais. E eu vejo na história desses jovens que eles, quando chegaram à sala de jantar, eles lembraram das refeições que eles faziam, mas antes eles lembraram que também ali eles faziam as suas orações. E começaram a pensar no Pai, olhar que eles estavam mais fortes, com talvez pensamentos melhores do que o pai naquela época. Mas eles também pensaram e começaram a lembrar que aquele pai que fazia as orações era dedicado à família, era dedicado aos filhos, à esposa e dedicado a Deus. E lembraram-se das orações que eles faziam naquele lugar. E lembraram-se dos momentos felizes, dos momentos alegres, lembraram dos risos, assim como eu também estava me lembrando. Essa história me chamou muita atenção, porque eu estava me lembrando dos momentos de alegria na minha casa. Dos momentos onde eu era criança, onde nós brincávamos ali de correr. E quando estava chegando perto da hora do almoço, meu pai estaria chegando para almoçar, vindo do trabalho, nós já sabíamos cada um o que teria que fazer, pôr a mesa. Um forrava a toalha, os outros colocavam os pratos, os talheres, os copos. E o meu pai, quando chegava, já estava tudo no seu devido lugar, porque nós estávamos aprendendo já desde criança a ajudar, a compartilhar, a ver que um lar ele é feito de amor, um lar ele é feito de carinho, de ajuda mútua, de compartilhamento. O que se faz muito hoje nas redes sociais é compartilhar. E nós compartilhávamos quando nós éramos crianças, quando nós éramos adolescentes, aprendemos com nossos pais. Eu aprendi com os meus pais. Esses 2 jovens dessa história, eles aprenderam com seus pais. E eu tenho certeza absoluta que você que está do outro lado me ouvindo também aprendeu com seus pais. Os valores que até hoje perduram nas nossas vidas e que eu passei para os meus filhos e você deve ter passado para os seus filhos. Por isso que a palavra que está em Provérbios, que diz que não devemos remover os marcos antigos que foram colocados pelos nossos pais, ela é válida até o dia de hoje. Não vamos remover os marcos do amor, da compaixão, da amizade, do carinho, do respeito. Como é bom nós passarmos tudo isso para a nossa geração, a geração que nós estamos vivendo hoje, para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos primos, para os filhos dos vizinhos que frequentam a nossa casa. Então, muitas vezes,
nós paramos e olhamos como eles olharam para aquela casa que estava toda destruída, porque quando você aluga uma casa, você não sabe o que as pessoas estão fazendo. Muitas vezes elas estão cuidando e outras vezes elas estão apenas destruindo, aos poucos vão destruindo e tirando todas as memórias que há naquela casa. E há famílias que quando os filhos vão crescendo, eles fazem marcas na parede, vão marcando quantos centímetros o filho foi crescendo. São marcas, são memórias, e memórias que muitas vezes nós lançamos fora. Há pessoas que não dão valor a essas memórias, não dão valor àquilo que aprenderam com seus pais. Mas tudo de bom que nós aprendemos com nossos pais perdura até o dia de hoje nos nossos corações. Por isso nós somos educados, por isso nós respeitamos o espaço do outro. Por quê? Porque não removemos os marcos que foram colocados pelos nossos pais, os marcos antigos, o marco do respeito, da educação, do amor, do carinho. Esses jovens tomaram a decisão, naquela casa onde havia tanta lembrança, tanta recordação, eles decidiram fazer uma reforma na casa e o irmão que ia se casar estaria morando naquela casa, porque havia muitas memórias. Em cada cômodo daquela casa havia memórias. Havia ainda, no meio daquela poeira toda, no meio de escombros, no meio de uma casa tão judiada, uma casa tão destruída, ainda havia marcas de amor, marcas de carinho, marcas de compreensão. E quando eles entraram em cada cômodo, eles se recordaram de tudo que eles viveram naquele lugar. Assim é nas nossas vidas. Nós vivemos com nossos pais, com a nossa família, com os nossos irmãos, nós vivemos uma vida maravilhosa, uma vida que eu e você, eu tenho certeza absoluta que não esqueceu, que você não deixou para trás, que você trouxe muito do que seus pais deixaram para você. Você trouxe para a sua vida, você trouxe para a sua família, onde você se reúne com sua família para as refeições. Os filhos vão saindo do lar, os filhos vão casando, vão crescendo, cada um formando a sua própria família. Mas quando nós nos reunimos com a família da nossa família, é muito bom. Então não vamos remover esses marcos antigos que os nossos pais colocaram, que está lá em Provérbios 22, 28. E eu quero deixar mais um versículo para você, que diz: Ponde-vos nas veredas antigas. Qual é o bom caminho? Está lá em Jeremias 6,16. É o bom caminho. E por causa do testemunho do pai daqueles rapazes, eles conseguiram ficar com a casa. E por causa do testemunho dos nossos pais, do testemunho da nossa família, dos marcos antigos que eles colocaram, das memórias que nós temos, não vamos remover todas as coisas das nossas vidas, vamos deixar tudo aquilo de bom que eles passaram para as nossas vidas quando nós éramos crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres formados. Porque ainda que nós venhamos a crescer, a noivar e casar, até lá então os nossos pais ainda continuam, né? Continuaram mostrando para nós o verdadeiro caminho, o caminho do respeito, da educação e do amor. Então os marcos que foram deixados pela minha família, os marcos antigos, eu procuro conservar até o dia de hoje, que você também possa conservar, que você possa se lembrar dos momentos em que você fazia as refeições, ali naquela cozinha, juntamente com sua mãe. Uma das memórias que eu tenho com a minha mãe, que eu não quero perder nunca, é de quando a minha mãe fazia bolo. Quando a minha mãe fazia bolo, nós éramos crianças, né? E ela sempre fazia, sempre, toda semana ela fazia bolo para o café da tarde ou café da manhã, geralmente era o café da tarde. E nós gostávamos de segurar a tigela para ela. Segurávamos a tigela e colocávamos a pontinha do dedo para dentro da tigela, para massa, geralmente era um bolo de chocolate que ela fazia, para aquela massa bater nos nossos dedos e ali nós lambermos os dedos. São memórias.
Olha que coisa maravilhosa. E o engraçado é que eu não perdi essa memória até o dia de hoje. Me perdoem porque a emoção bate. As lembranças são muito fortes. O amor que ficou deles para minha vida também. E eu gosto de me recordar. Eu gosto de me lembrar. Traz um alento para o meu coração. É muito bom. Então, eu deixo para você no dia de hoje que a sua família seja uma família abençoada, que os marcos que você teve lá atrás, na sua infância, que você possa continuar trazendo para sua família. Fique com esta reflexão no dia de hoje, esta palavra que diz: não removas os marcos antigos que puseram seus pais. Em Provérbios 22, 28, falou muito forte ao meu coração, e eu quis trazer essa reflexão no dia de hoje para minha vida, que primeiro Deus fala comigo e para você. Que você possa deixar esses marcos, essas lembranças, memórias no seio da sua família. Não se desfaça das memórias que fazem bem ao teu coração, que fazem bem à tua alma e que fazem bem à tua família. Procure conservá-las. Amém? Eu desejo para você um excelente dia. Que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua família, as memórias que você ainda carrega com você. Que você possa se inscrever neste canal. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa estar lembrando, trazendo à memória aquilo que traz esperança para a sua vida ainda, trazendo à memória os ensinamentos de infância para trazê-los, né, para a sua família no dia de hoje. Curta este vídeo e que você possa ter um grande dia hoje na presença do Senhor. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até um próximo vídeo.